Olá, eu sou Renata Gaia, especialista em comportamento humano, com foco principal em inteligência emocional, inteligência intrapessoal. Como você descreve hoje, por exemplo, as suas escolhas? Você escolhe embasado em quê? Tem certeza que é nas suas vontades legítimas? Tem certeza que as suas emoções que você vive hoje é fruto de algo real? Ou é de um campo de uma realidade que você criou? Será que as suas memórias, ela 100% é verdadeira? Isso é inteligência intrapessoal. Essa é a minha especialidade. E hoje a gente vai estar falando sobre relacionamento e espiritualidade. Qual a ligação, se é que tem, e se tem, o que a gente precisa saber? Quais são as curiosidades? A gente está aqui na Gaia de Luz com um grupo de pessoas que, dentro do possível, vão estar fazendo perguntas. E eu, obviamente, se puder e tiver autorização espiritual para responder, vou responder. Se não, eu vou dizer declino, não faço ideia do que você está me perguntando, e daí a gente sai e vai pesquisar no Google, quem sabe ele possa responder alguma coisa, né? Espero eu poder responder as perguntas que vão me fazer aqui. Fala aí o que é. Bom, há mais ou menos 2 anos atrás eu passei a ter mais escolhas conscientes, né, como se eu tivesse acordado de um sono profundo e passei de fato a tomar mais consciência daquilo que eu escolhi para minha vida. E quando eu iniciei esse processo, eu acabei me afastando de relacionamentos, acabei me afastando de amizades, acabei me afastando de várias escolhas que antes eu realizava dormindo, né. E nesse meio tempo eu passei a me conhecer mais, busquei na solitude estar mais comigo, de fato estudar mais sobre esses assuntos e não sentia falta realmente porque eu estava ocupada comigo. Mas de um tempo para cá, fisiologicamente, eu passei a sentir vontade sexualmente falando, por isso que eu estou abertamente te perguntando se de fato o ser humano necessita ter essa troca ou se a gente consegue de alguma outra maneira, substituir isso. Porque além da necessidade do sexo, sentir a falta de um parceiro é real. Eu sinto realmente, né, mas antes eu não sentia, eu realmente estava mergulhada em mim. Agora eu estou começando a acordar para isso. Então, para essa pergunta, você poderia me responder a nível fisiológico, né, porque sentimos, é real. Sentir o toque, o cheiro, a presença, o calor, é isso. Nós somos matéria, né? Então, e matéria e somos mamíferos, precisamos criar laços profundos com o outro. Então, a falta de ter laços profundos, a falta de um companheiro, de uma companheira, de um relacionamento, é comum desde a era da caverna. E nós temos numa memória, nossa memória genética nos leva a isso. Todos nós aqui temos uma memória genética da nossa própria espécie. Geneticamente falando, toda a nossa história, desde as cavernas até hoje, está registrado dentro de vocês. E dentro de você, que é uma mulher, hoje você é uma mulher, o gênero feminino tem um registro da memória genética inteira do feminino. O homem tem que hoje você representa, hoje você é homem, então você tem esse registro dessa memória genética do masculino. O que eu estou querendo dizer é que essa falta do companheiro para a prole, né, para poder procriar, ter filhos, ou mesmo a produção de oxitocina, né, que é o hormônio do abraço, que naturalmente é produzido inclusive quando a mãe amamenta, né, precisamos do outro, está registrado na sua memória humana. Memória genética humana. Então é muito natural que todos busquem aquilo fruto daquele registro. Quando você transcende o registro da memória genética, realmente essa parte sexual ela fica um pouco alegórica, né? Principalmente linkando ao sexo que o ser humano conhece, que é muito pequenininho, quase insignificante, mas que está no registro de uma memória genética. Então é que bom que você hoje já está sentindo a vontade de ter um companheiro, ou seja, passou por um processo onde não se tinha consciência nem lucidez, ia conforme a onda, deixa que a vida me leve, eu não sei nem por que eu estou escolhendo, mas estou escolhendo, eu não sei nem por que eu estou ficando, mas estou ficando, aí precisou de vamos dizer, de um momento com você, de um encontrar com você, de perceber o quanto que você estava escolhendo mal para si mesmo, e a partir disso, agora você pode estar despertando de novo para ver se, quem sabe, eu já aprendi a escolher melhor. Né? E essa necessidade de sexo, essa necessidade de compartilhar com o outro, ela é comum ao humano, como é comum ter banana vendendo na feira.
É necessário o ser humano ainda precisa disso muito, com esse formato que se apresenta sexo na Terra. Ainda precisa desse formato. E existe uma memória genética. Então, como mulher, se você não tem um companheiro, não é amada, não tem filho, se chegar aos 35 anos, então vai ficar doida, porque tem uma memória genética que diz para você que você precisa disso para ser feliz, para ser amada, para ser protegida, para ter presença, para ser querida. Tem tudo isso. Então, tudo isso nos leva a sentir vontade, nos leva a mover a emoção do desejo. Através de uma memória, eu sou levada a isso. Ok, não tem nenhum problema. O tema é o quanto você já sabe escolher. Porque quando escolhemos por impulso, por um prazer, digamos, finito ao ponto de ser muito rápido, a gente tende a se arrepender. Então não tenha pressa de escolher. Eu digo isso. Mas a necessidade de se relacionar sexualmente, como é o sexo na Terra, ainda vai perdurar. Porque geneticamente, a nível de memória genética, ainda é o formato que se tem para lembrar. Não se tem outro ainda. Em breve terá. Né? Lá no início, quando se descobre o sexo, é uma euforia por aquele sexo, aquele pim de orgasmo, né? Aí antes aquele jogo animal, que é um jogo animal de conquistar, né? De ser assim, ser assado, né? faz caras e bocas, o homem também faz, né? Todo aquele jogo, né? Do Animal Planet, né? Interessante. Mas depois que você cresce um pouco e amadurece, isso passa a não ser mais com esse formato. E quando você transcende determinados pontos da vida, aí o formato muda completamente. Eu quero fazer uma pergunta. É porque hoje o que eu vejo e percebo, né, é as pessoas atuando através dos personagens, principalmente nessa parte sexual. O homem sendo um personagem galanteador, querendo conquistar, e a mulher ali também no personagem da princesinha, precisando receber aquela proteção e tudo mais. E assim, eu não me vejo, quando eu percebo que tem essa troca, eu me sinto ridícula, Graças obviamente, a Deus, graças porque a está Deus. mesmo ridícula. Então eu não Que bom. faço mais, só que aí parece que eu sou fria, parece que eu sou seletiva demais, ou então que eu dá vontade Cara, de rir, é muito legal entendeu? o que ela está falando. Olha que curioso. Ela está dizendo o seguinte, hoje as pessoas vivem, elas convivem uma com a outra, mas ninguém é quem é. Então são personagens, né? O personagem da sei lá o quê, com o personagem do sei lá o quê, né? Então existe toda aquele personagem. Aí ela está dizendo assim, só que hoje, quando eu me vejo entrando nesse personagem que antes eu entrava e me achava o máximo, eu me sinto ridícula, eu te dou palmas, que bom que você se sente ridícula, sabe? Mas eu também. É a sua essência dizendo para você assim, ei, olha aí, ó, faz esse papel, não, pelo amor de Deus, gente, sai daí, calma. Aí ela disse assim, só que aí eu me sinto seletiva. Vocês entenderam que está invertido? Quando a gente se sente ridículo e não quer mais se sentir ridículo, e vamos ser a gente, nossa, mas o que o outro vai pensar? Que eu estou seletiva, que eu sou besta, que eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a gente mente. É o contrário, deveria ser o contrário. Né? Eu mentia antes. Então, ao invés de se sentir ridícula, pode dizer para você, eu era uma baita mentirosa. Agora, eu não quero mais ser mentirosa. Eu acredito que vai funcionar melhor o mecanismo do cérebro, sabe? Sim, mas aí entrando que o nicho de se relacionar com o outro diminui. Graças a Deus. Graças a Deus. Obviamente eu digo graças a Deus. Escuta, você quer estar na média? Não. Você quer ser mediana? Não. Quer estar na mediocridade? Não. Vai estar a maioria. Então quando você sai e diz assim, não, peraí, eu posso e devo e quero dar o melhor que eu posso, e o melhor que eu posso não pode ser a média. Quem aqui gostava de tirar 5 no colégio? Porque eu particularmente nunca tirei na minha vida, surtaria. Né? Então 5 é média. Que bom que deu para passar. Tudo bem, às vezes no colégio tem que ser o que bom que deu para passar, mas na vida, que bom que deu para passar. É assim mesmo? Né? A gente vai viver a vida dizendo, ai, que bom que deu para passar. Graças a Deus eu consegui casar. Como assim com qualquer coisa, gente? Pelo amor de Deus, gente. Não precisamos estar na média.
Ao contrário, ultrapassar a média é entrar no campo da integridade, que o oposto de integridade é mediocridade. Fala aí. Você falou que nós temos a memória genética, nós sendo mulher e o homem sendo homem. Como identificar que não é essa pressão da memória genética ou se é uma vontade minha mesmo, seja de ter um companheiro ou por exemplo, o filho, que eu vejo essa pressão e fica, será que eu quero ter filho? Eu não quero ter filho, mas e se eu não tiver e me arrepender? Até quando isso é uma vontade? Só essa frase que você já deu já não é vontade. Isso já é fruto de uma memória genética te colocando medo. O medo, principalmente, porque daqui a pouco eu não tenho mais óvulo. Acabou. E agora? Né? Hoje não tem problema, congela. E vai pensar, né? Se você puder fazer isso. Mas quando você fala, e se eu quiser depois, e se eu não quiser depois, meu Deus, essa estrutura já indica que é o fruto da força da sua memória genética e não da sua memória de hoje ou do seu desejo real de hoje. Então tudo bem não querer ter filhos, né? Sim, por favor, pelo amor de Deus. O livre-arbítrio serve também para isso. Só que esse livre-arbítrio para a mulher foi roubado há muito tempo da Terra. Lembra? Né? Então, nossa, se aquela mulher não pode ter filho, ela é seca. E se ela é seca, cabe ao homem ter muitas outras mulheres para que possa dar a ele uma prole grande, uma família grande. Então, desde sempre, a escolha de não quero ter ou quero ter deixou de estar nas nossas mãos através da nossa consciência e passou a estar fruto de uma memória genética onde, se eu não tiver, eu sou vista como menos mulher, ou sei lá, menos o quê. Enquanto que a maternidade é um dom. A pergunta é, será que todas as mulheres nascem com esse dom? Se não, será que elas se culpam o tempo todo por ter filho e não conseguir ser como aquela mãe ou como aquela outra mãe? Porque o conceito de mãe é uma coisa muito triste. Mãe é padecer no paraíso, isso me deixa revoltadíssima. Né? Então temos que estar livres para escolher ser mãe ou não e perguntar para você, você tem esse dom? Esse dom é seu? Porque ter filhos é nutrir pessoas para que as pessoas possam tirar de dentro para fora o melhor delas e não ser o que você quer que elas sejam. Será que você tem o dom de ser esse educador? Se não, repensa aí se ser mãe ou ser pai é hoje uma convocação do céu para você. Pode ser que não. E você falou do dom e a questão da missão. Pode ser que esteja na minha missão ter filhos ou não ter filhos esteja na minha missão? Obviamente. Obviamente. O fato de eu não ter filhos me dá até condição, inclusive, de eu sentir no meu interior como filho todos os seres humanos. Enquanto que quando eu tenho filho, automaticamente eu resumo o meu amor incondicional para um único ser. Deveríamos ter esse amor incondicional de mãe para com todos. Então eu percebo que o dom da maternidade é principalmente o dom daqueles que têm um prazer enorme de servir ao outro sem questionar a troca de volta, porque isso deveria ser um princípio de você perguntar para você, tem o dom da maternidade? Porque esse é o dom, um dos maiores dons da maternidade, né? É doar primeiramente o teu corpo, segundo o teu tempo, que é vida, né? E ali o seu desejo de nutrir o outro, de educar o outro, de fazer o outro em primeiro lugar junto com você, sem que você sinta isso como uma perda. Então é lógico que é um dom ter filhos e não ter, desde o momento que você consegue perceber todos como grandes irmãos de viagem, colegas de viagem aqui nessa terra, porque é isso que a gente é. Estamos aqui como viajantes, nesse planeta tão bonito, mas a gente é só viajante. Uns chegaram mais cedo aqui nessa terra, outros mais tarde, mas agora estamos todos aqui juntos. E essa missão de ser mãe da terra, de ser guardião da terra, de ser anjo de guarda de todos os outros que a gente pode, de nos unirmos, que é mais mãe do que isso. E aliás, essa missão de mãe também cabe aos homens, a serem também anjo de guarda da terra. Então eu digo que o coração, certa vez a Mestra Maria, no ano de 2007, me deu uma mensagem, eu canalizei uma mensagem onde o título era: o coração é o útero do amor. Então, se assim é, os homens também têm útero. Só precisam aprender a utilizá-lo, como sendo mãe e pai e anjo de guarda de todo mundo. Maior missão do que essa, eu nem sei. Não existe, acredito eu.
O que ocorre espiritualmente quando duas pessoas têm relações sexuais e quais as causas e efeitos que podem ter previamente para a pessoa ter um comportamento desse e consequências que podem vir posteriormente? A relação sexual ela foi punida durante a história religiosa, trazendo ela como um pecado. E aí vem aquela pergunta, se Deus é onipotente, onisciente, e criou através do princípio da procriação, de procriar, de criar para os animais, o ato sexual, Deus seria então o criador de pecado? Só uma pergunta, né? Não, claro que não. Mas nós, sim, humanos, infelizmente, escolhemos mal. Deus nos deu o livre-arbítrio, e agora eu vou copiar Santo Agostinho, que é um filósofo católico, né? Perguntaram para ele, se Deus sabia por que a gente ia escolher mal, ia escolher o mal, por que ele nos deu o livre-arbítrio? E ele respondeu que o livre-arbítrio não está entre você escolher bem, o bom e o mal. Não, mas entre você escolher entre o bem e o bom. Se você não sabe ainda escolher entre o bem e o bom, você escolhe mal, nem escolhe o mal. Você escolhe mal. E a vida vai te conduzir para que você aprenda a escolher entre o bem e o bom. E aí entra a sua pergunta. De que maneira você escolhe o seu parceiro ou a sua parceira? Através do instinto predador que se escolhia na caverna? Onde a princípio puxava-se a mulher pelo cabelo, onde a princípio se tinha o desejo como sendo o fator primordial para a felicidade, a satisfação desses desejos tão pequenininhos e quase patéticos? Se essa é a forma da sua escolha, a energia e frequência que você vai estar ali, no momento em que você está seduzindo o outro ou a outra, não importa, ela vai entrar numa energia e numa frequência onde, obviamente, outros desencarnados vão estar. Não só desencarnados que foram um dia humanos, como também não humanos. É necessário entender isso. E quando eu falo não humanos, eu estou falando de seres que são literalmente sugadores de energia vital do ser humano. E quando nós executamos o ato sexual, nós estamos elaborando, amplificando e trocando energia vital. E nessa troca, se eu não escolho muito bem, eu estou recebendo daquele que eu escolhi a energia, parte da energia vital dele. E estou dando a minha energia sagrada vital para o outro. E nessa troca, dependendo da forma em que eu escolhi, eu abro um portal gigante para que semelhantes frequências e vibrações estejam comigo naquele mesmo ato sexual. Então eu penso que estou eu e somente o cara que eu escolhi, ou a mulher que eu escolhi, ou lá o que seja, e na bem da verdade eu estou com um grupo enorme de pessoas sugando a partir dos meus órgãos sexuais energias vitais da minha própria vida. Então ter essa consciência é aprender a utilizar o livre-arbítrio de forma sábia, de forma coerente, sair da média. Também, muitas das vezes, mulheres e homens, por conta de personagens, quando estão se relacionando, às vezes até casados, ou mesmo namorados de muito tempo, não estou falando dessas escolhas inadvertidamente que acontece, mas por conta dos personagens que criaram, precisam ativar campos mentais de imaginação para poder atingir um prazer, por exemplo, que nesse momento em que ativam esses campos mentais, dependendo da fantasia onde aquele parceiro não está naquele campo mental, abre portais de demônios que vocês não têm nem noção do que eu estou falando. Né? São demônios que realmente capturam todo o campo mental do racional, fazendo com que sejam pessoas adictas, inclusive, dessa parte sexual, não porque só para satisfazer a necessidade do adicto, mas a necessidade de todos os outros que no campo espiritual habitam e que estão gostando muito da sua energia. É uma energia muito boa que traz para esses outros, para esse outro campo. Então, o ser humano precisa deixar de ser criança e compreender que existe muito mais coisas além da matéria. E então entender por que eu estou escolhendo isso. Porque o que está me levando a isso? Quando você traz a luz da consciência, aquela euforia do instinto que você entrou naquela frequência. Atenção agora.
Você entrou naquela frequência da euforia do instinto. Já está com você um monte de gente. Então é quase impossível você conseguir suportar. A não ser que você diga, basta, já entendi. Agora eu sei. E eu não quero. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. O restante não é. Tá, ok, mas para eu poder ter uma relação sexual com uma outra pessoa, né, eu primeiro preciso conhecer essa pessoa, obviamente, como a gente vem estudando aqui de relacionamentos, né, e tudo mais, ver se as virtudes, os valores batem, ideais de vida, todo aquele processo. Mas aí já aconteceu de tudo bater, mas a parte química, física, não bater. O sexo não é bom. E aí, como transmuta isso? Como que faz? E aí, não faz sexo, não é bom e acabou? Porque ontem foi a pergunta de todos lá na sala, de que tá, eu só vou ter um relacionamento com uma pessoa, só vou fazer o ato sexual depois que eu começar um relacionamento de fato com ela, né? Decidir ficar junto com essa pessoa, namorar essa pessoa, e aí eu vou me permitir fazer o sexo com ela, por exemplo. Mas e se o sexo for ruim? Eu não sei de onde tiraram isso. É Mais porque uma vez acontece, tacaram uma né? Tá regra. todo mundo... Tá, então vamos separar as coisas, que eu já entendi a pergunta. O sexo é ruim. Você é amigo dele. Já pensaram que amor, a palavra amizade vem de amor? Já pararam para pensar que a palavra coragem vem de coração? E que eu preciso ter coragem para dizer para alguém, eu amo você como meu amigo? Uhum. Não tem? Como é que eu faço para transmutar para que não é meu amigo? Ou seja, não é para ter um relacionamento Sim, casal. e para que ter, sabe assim, agora, não, então eu vou conhecer bastante a pessoa, vou ver, tem valores iguais, isso já é um bom caminho. Eu admiro aquela pessoa, o amor vem da admiração, gente. Sim. O amor não vem se o músculo é grande ou outras coisas, não, né? Vem. Desculpa que às vezes, né, a gente precisa ser assim, né? Então o amor vem, eu admiro a integridade daquela pessoa. Eu admiro o quanto aquela pessoa, ao ter um problema, ele é sereno. Eu admiro o quanto aquela pessoa respeita um garçom. Gente, quer saber quem é alguém? Vai jantar fora com alguém um dia, você vai ver como ele trata, ou ela trata, por exemplo, aquele que serve. Dá vontade de falar assim, escuta, que isso mesmo, né? Dá para ser um pouquinho mais educado, não? Né? Então a gente começa a perceber, né, o quanto temos identidade ou não. E aí, naturalmente, pode ser que a vontade de conhecer aquela pessoa mais profundamente surja. Agora, entenda, principalmente mulheres, a gente tem a síndrome da Cinderela dentro da cabeça, né? Ou seja, somos a princesa que aquela pessoa nossa, tá apaixonado por nós, que a gente é linda, ó, que doce que nós somos. Então, eu consegui, ele é só meu, tá? Parou. Relação sexual é uma coisa, e vou dizer com muita clareza, amor é outra. Quando se ama, pode-se ter uma relação sexual mais profunda? Óbvio que vai ter. Desde que sejamos a gente mesmo, verdadeiros. Falar de verdade aquilo que é. O outro fala de verdade aquilo que é. Presença. O amor requer presença. Se nós não temos a presença com o outro, nós amamos quem? A nuvem, gente, a árvore. Quem que o outro ama? E daí A vem o sua diálogo de, aparência? olha, eu não gosto disso. E o outro falar, eu Obviamente. gosto disso. E assim vocês alinharem E se o até outro essa disser, tá, parte. mas isso que você gosta ou não gosta, você não gosta, aí começa aquela coisa, né? Ok, então você vai ter que avaliar. Tem uma balança. Você não está com uma arma na cabeça. Nossa, que bom, o cara é legal, é bacana, a mulher é legal, é bacana, mas isso não dá para conciliar. Então, tudo isso vai ser o meu amigo. Ah, não, desmanchei, virou inimigo. Me separo, vira inimigo. É uma coisa louca. Né? O ser humano ou é 8 ou é 80, vive entre extremos. O caminho do meio que Buda falou tão sabiamente, ninguém sabe nem o que é. Né? Então, qual é o caminho do meio? Nossa, conheci alguém, que alguém bacana, quero conhecer mais um pouco. Nossa, que atitude que você tomou? Por que você faz isso, né? Uma vez eu estava com meu marido, a gente já é casado há 13 anos, Lá no início, ele sempre teve uma seleção de músicas assim, muito misturadas, qualquer música. Um dia eu estava no carro dele logo no início, me tocou uma música, eu falei, meu Deus, que música é essa? Aí ele, um clássico. Eu falei, clássico, mas tem um sentimento horroroso?
Né? Aí ele falou assim, não, mas isso é melancolia, quando a gente sofre por amor e vai até o fundo do poço sofrendo. Eu falei, você faz isso? Aí ele, faço. Eu falei, Deus me livre, que mau gosto de escolha, hein? Porque eu não quero saber dessa tal de melancolia, não. Não, mas aí ele ficou me olhando, tudo bem. Depois ele foi entendendo, hoje ele não ouve mais. Aliás, quando ele escuta, ele fala assim, nossa, que música horrorosa, ele até muda, mesmo sendo um clássico. Agora, olha se eu faço um personagem. Se ele me responde, se é um clássico, é verdade, maravilhosa a música. Linda, é um clássico, eu tenho que dizer que um clássico eu tenho que gostar. Não, uma porcaria. Mas como porcaria? Não sei, não vou nem falar o nome do autor, porque como é um clássico, né, não convém. Enfim, tudo bem, mas poderia ser até uma música que Jesus Cristo fez. Se eu sentisse aquilo, eu ia falar a mesma coisa, me desculpa. Né? Então, é essa autenticidade que o ser humano precisa voltar a viver. A autenticidade de uma criança, por exemplo. Né? Que tal? Que coisa boa. Não, mas a gente faz caras e bocas e aí dá uma confusão danada, né? E competimos uma com a outra, né? Que coisa feia essa, né? Bom, fomos para um lado sobre, e eu acredito que a sua pergunta, que foi o que dentro da relação sexual a gente precisa saber sobre o campo espiritual. Eu vejo que isso seja a parte mais importante que hoje o ser humano tem que acordar, sabe? Você falou sobre, quando você estava respondendo a pergunta dele, você falou que às vezes, quando a pessoa ela sente que está naquele campo de procura, de caça, e de que não está sozinha. Uhum. Tem um campo ali, ou seja, tem uma influência, às vezes aquela vontade nem é minha. Com certeza. E aí, isso seja para um parceiro ou até mesmo para, por exemplo, pornografia. Nossa, o adicto à pornografia, quando ele está ali na frente do computador vendo aquela pornografia, eu garanto para quem está me ouvindo, que atrás de você tem muitos demônios. Não é um nem dois, não, muitos. E eu não quero mais isso. E com os demônios vem aqueles que com eles também consolidaram a vida aqui. Então também tem desencarnados. E no caso, vamos dizer, a pessoa se identifica, eu vejo pornografia, ou saio com pessoas que eu não Joga quero o computador sair. fora. E se, por exemplo, eu sinto vontade e vou pro Tinder, ou vou pro bar... Você vai ter que vencer assim como quem está viciado em cocaína. É a mesma coisa. É um vício. É um vício e a ausência vai trazer transtorno, tremedeira, agonia, não sai da cabeça, e é um dia depois do outro. Menos um dia, não, é mais um dia. Mais um dia livre, né? Mais um dia livre, mais um dia livre, vai ser assim. Mas aí como que... Existe um lugar onde eu possa ter ajuda? Porque sozinha é bem difícil. Boa pergunta, não sei responder. Mas talvez, creio eu, pessoas como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, né, que buscam, que têm essa especialidade no tratamento de vícios, seja ele qual for. Agora a gente está falando de vício a sexo, que é um vício terrível, pode ter certeza. Tem pessoas que hoje conseguem, por conta da facilidade da informação da parte sexual, que precisam ter orgasmo 20, 24, 30 vezes ao dia. Não param, saem do trabalho, vai para o banheiro, volta para o trabalho trabalhando, a esposa está dormindo ou o marido está dormindo. Exatamente isso. Isso é em um nível muito alto, uma escravidão muito triste, né? É muito triste, realmente. E você comentou também que tem uma troca vital quando tem um ato sexual. E vamos dizer que a pessoa... ela tem muita troca com várias pessoas, não tem um parceiro fixo. Aquela troca ali, como que fica a nível espiritual? Ela está recebendo parte do outro. E ela está dando parte dela. E se ela se sente, por exemplo, muito cansada, muito esgotada, pode ter certeza que você precisa se repor o seu campo espiritual, o seu campo metafísico. Ele está cheio de buraco. Causado por energias que não são suas e energias que não te nutrem, ao contrário, é como se você tivesse completamente desnutrida, sabe, precisando de um alimento forte para poder tapar esses buracos, vamos dizer assim, só para ficar mais claro, que você mesma faz. Quando você não recebe nada que te nutre, você vai ficando desnutrido, anêmico, né? Sem vida, com baixa imunidade, pegando doenças repetitivas toda hora. Então, atenção, isso não é só o físico, pelo contrário, eu diria que é muito mais o campo metafísico. E aí, falando disso, você pode falar um pouquinho desse assunto, falando do trabalho que é feito aqui especificamente com mulheres? Hoje a gente tem um trabalho que foi aberto pela espiritualidade chamado AFAT,
água, fogo, ar, terra e o campo etérico, ou seja, os elementos que regem a vida humana no planeta Terra. E trabalhando esses elementos, a gente trabalha as energias das mães sagradas que sustentam essas frequências. Quando falamos mãe, a gente está falando de energia criadora, né? Aquela que cria vida. Então é a sagrada criação através das águas, a criação através do vento, a criação através de todas essas energias que regem a Terra. Através disso, a gente busca na espiritualidade, no campo metafísico, a cura do campo físico. Especificamente mulheres, foi aberto para mulheres, ainda não foi aberto para homens, já me perguntaram isso, mas não foi ainda. Então é o tratamento do feminino, a cura de abusos que deixaram dentro do campo feminino, feridas, que muitas das vezes, fisiologicamente, não é vista, obviamente. Mas a consequência futura, inevitável, vai ser perceber, sim, através de doenças. Então, é um tratamento que dura 2 dias, a pessoa chega aqui, e é tratada com médicos espirituais que vêm fazer as interferências necessárias para resgatar o equilíbrio e, com isso, a cura das enfermidades, sejam elas físicas ou não, dentro do mérito de cada um. Tem se falado muito na internet sobre divórcio espiritual. E aí, me perguntaram se o Afate é isso. O que você tem a dizer? Não é isso. Eu li sobre isso e eu confesso que tem algumas coisas que me chocam muito. Mas enfim. O que é divórcio espiritual que eu não sei? E qual a diferença, já que não tem no Afate, já que tem cortes de energia? Explica um pouquinho a diferença então, e vamos semelhança. lá, gente. Eu vou pedir para que vocês, juntinho comigo, pensem. Tá? Pensem. Esquecem agora o papel de casamento. Vamos pensar. Eu escolho me casar com aquela pessoa ali. Fui eu que escolhi? Ou foi a sociedade que escolheu? Ou foi a energia de fora que escolheu? Eu. Através do meu livre arbítrio. E a princípio o outro igual. Então nós dois escolhemos a compartilhar uma vida juntos. Em um dado momento, seja pelos dois ou por uma parte, ou não importa, essa escolha deixou de ser escolha dos dois. Quem precisa desfazer essa escolha? Os envolvidos. Somente, certo? Sim. De igual maneira? Sim. Então, olha, querido, foi bom enquanto durou, mas não quero mais. Né? O nosso ciclo se encerrou, o tempo se encerrou, então a relação da gente não dá mais e por isso somos amigos, estamos em paz, foi bom que vivemos juntos. Isso seria, né, pessoas racionais, conscientes, aqui todas nós somos, todo mundo é, né? Então, e com isso, assim como começou, termina na sagrada paz, na sagrada serenidade, na sagrada harmonia. Precisei de alguma coisa extra? Não. Assim como eu não precisei no início, não preciso no final. Agora vamos introduzir a sociedade? Eu tenho que fazer um casamento no papel? Eu tenho que ter um ritual? Mesmo que não seja no papel, eu tenho que ter um padre, um pastor, um sacerdote, sei lá o quê. Eu tenho que fazer festa, eu tenho que usar vestido. Então eu criei um ritual no início, não foi? E aí eu preciso criar um ritual no final? Precisa? Não. Não, na matéria não precisa. Se a pessoa casou no papel, ela precisa divorciar no papel. Problema do papel. Eu estou falando com relação à energia. Mesmo eu criando esse monte de ritual aqui, se eu entendi no início, eu vou precisar fazer um ritual para desmontar o ritual? Não. Posso fazer? Se você quiser. Vai adiantar alguma coisa? Nada se você não tiver consciência, não for íntegra, não buscar amizade, não for coerente. Se você não for assim, você vai fazer 300 divórcios espirituais e vai continuar sem se divorciar espiritualmente. Você já falou uma vez, e eu já tive uma experiência, em uma das minhas experiências, sobre o sagrado espiritual, né? No sentido assim, se eu me conecto com alguém, eu tenho uma relação, intimidade, estou crescendo com a pessoa, estou trocando sexualmente, para o sagrado, aquilo ali é você estar casado já, né? Independente do papel, né? E, por exemplo, quando há uma quebra de caráter, mentira, uma traição, seja o que for, e os dois não... Só um dos lados está fazendo isso, o outro não sabe, para ele ainda continua, né, com
o relacionamento e tudo mais, como que é isso visto para a espiritualidade? Você pode se divorciar, tem essa quebra quando acontece uma traição, uma mentira, enfim, seja como for ali, algo que não seja digno a Deus, sabe? A espiritualidade, ela é perdão puro. A espiritualidade é amor puro. Não existe traição para a espiritualidade. Você encara como traição. O outro traiu a ele mesmo, ele tem que se reencontrar, ou ela tem que se reencontrar. E a espiritualidade vai sempre torcer para que aquela pessoa se reencontre na verdade e na integridade. Não é assim, o ser humano pensa tudo atrapalhado, sabe? Então você está casado com alguém, aquele alguém vai lá e te trai, né? Que a pessoa fala assim, com outra pessoa. E por isso você passa a odiá-lo, porque na verdade você queria estar no lugar da outra pessoa, né? Porque quando a gente sente ciúme, o que a gente sente é inveja. Né? Então a gente, por sentir inveja, a gente pega pra gente a traição que o outro cometeu para com ele. Ele deixou de ser sincero com você para te dizer, olha, eu quero ficar com aquela pessoa ali. E também quero ficar com você. Você aceita isso? Não, não aceito. Então tá bom, mas eu estou lhe avisando, eu vou ficar com aquela... Ele deixou de aproveitar a sagrada oportunidade de escolher pela verdade e escolheu pela mentira. Então ele traiu a ele mesmo. E aí vem o outro que está ali convivendo com ele e toma aquela traição como se fosse a autoestima baixa, como se fosse com ela mesmo, mas você tem direito de escolher continuar com aquela pessoa ou não. Isso é humano pensando. Eu perdoo, mas não quero continuar contigo. Mas há um sofrimento por conta do apego, né? Mas aí não é um problema da espiritualidade, Sim, desapegar é um entendi. aprendizado humano. Assim seríamos, então o treino é a gente ser completamente desapegado da matéria e desapegado do teu ego. Isso é ego. Uhum. Isso não tem a ver com matéria, isso é o seu ego, né? Então, quando a gente não está apegado ao nosso ego, ele fala, mas ele fala baixo, e você diz, ok, já entendi, eu estou escolhendo se fica ou não com essa pessoa. Porque o teu ego vai dizer para você, cuidado, ele é isso, ele é aquilo, ela é aquilo, aquilo outro, não confia, você tá bem, já entendi. Agora, o que aqui dentro do meu coração, que é o útero do amor, diz para eu perdoar? Diz que eu quero ficar? Ou diz que eu perdoo, mas eu quero agora ser só amigo? Tudo bem, é isso. E agora o campo espiritual vê isso como grande aprendizado, tanto para um quanto para outro. Não tem certo ou errado, tem sim, que postura você toma depois? O que você toma depois? O que você aprendeu com isso? O que você vai superar? Todos nós, cada um no seu tempo, um dia vai ascender. Vai despertar internamente, inteiramente, para aquilo que a gente é de verdade. Mas cada um no seu tempo. Então aquele que trai e aquela que é santa, né, se é que existe alguém, eu nunca encontrei com ninguém, mas pode ser que exista nessa terra, nunca encontrei ainda, né, não tive essa oportunidade. Com desencarnados já muitos, mas com encarnados não conheço. Né, enfim, então esse estado de santidade, de pecado, que infelizmente foi introduzido com muita força pela religiosidade há muito tempo, é que nos separa muitas das vezes de amar o outro incondicionalmente. Né? Então, continuar amando o seu marido, que da tua cabeça, por conceitos humanos, te traiu, é uma escolha sua ou não, e não da sociedade. Mas amar e não compactuar mais com as escolhas que ele realiza na vida, e não ter mais perto, mas continuar amando, é um ato de amor também. Assim, isso, né? é amor incondicional. É seu com você, mas você não faz mais sentido estar perto. Claro, virou amigo. E que bom! Quando o amor entre duas pessoas findam, o amor afetivo, é quando o sexo deixou de ter graça, vamos dizer assim, né? E aí fica evidente que se somos seres humanos racionais, conscientes e equilibrados, a amizade continua, porque ela foi fortalecida com o vínculo que criamos de laços profundos com aquele outro. Isso é laço profundo, né? Então aquele laço que você criou, dormiu e acordou durante tantos anos, você deixou de ter o desejo sexual pelo outro, mas o laço foi tão profundo que a amizade que você tem pelaquela pessoa, ela é tão gigante que ela supera qualquer outra coisa mais
enfim, Sim, menos na verdade o importante. que está acontecendo na minha vida é o inverso, né? O que está acontecendo é um medo de se relacionar por tantos traumas, por tantas situações que já aconteceram no passado e priorizar essa parte amizade, priorizar esse amor incondicional sem ter trocas justamente pelo medo. Medo de perder a liberdade, medo disso, medo daquilo, né? Então eu vejo muito também os rapazes, pelo menos agora no meu ciclo, né? E isso tem acontecido bastante, as pessoas estão com medo de se relacionar fisicamente por conta de perder o que é mais precioso, que é a amizade. Uhum. Eu não digo que medo poderia ser a melhor palavra, porque se é por medo, medo não é um bom conselheiro, não. Medo é aquele que só te alerta. Se ele serve de alerta, ele é legal. Uhum. Mas se através desse alerta você toma a atitude, então eu vou falar que as pessoas pode ser que estejam, não sei, né, mais precavidas. E a precaução é um valor. Eu preciso ter precaução. Se eu tenho precaução, obviamente, eu consigo escolher com mais tranquilidade com quem que eu me relaciono e se eu preciso me relacionar. Por que que eu quero me relacionar? Já perguntaram? Será que é porque eu tenho, porque aí ele vai gostar ainda mais de mim, vai querer ser só meu? Sai desse campo, gente. Pelo amor de Deus, chega a ser ridículo. Né? É de perder a paciência. Já está fora de moda isso. Né? Se querer ser princesa? Pelo amor de Deus, gente. Para ser princesa, olha o trabalho. Tem que ter castelo. Né? Não é? Tem que ter, não, tem que saber, olha, é um trabalhão, e o cara também, para ser príncipe, meu querido, você tem que usar aquele negócio todo, né, aquela armadura, andar naquele cavalo, né, fazer aqueles movimentos, ser um, poxa, não dá, né, não dá, somos seres humanos, gente, pelo amor de Deus, né, não tem nenhum dragão prendendo a princesa lá e vai lá o príncipe tentando salvar a princesa, aquele príncipe magrinho que vence o dragão, né. Não, o maior dragão de todos é o nosso ego. Esse sim a gente tem que aprender, né? Então, se a gente quer se relacionar com alguém, a primeira pergunta é por que que eu quero? Qual é a proposta? O que está me levando a isso? Ah, não consigo nem responder, então não tem resposta. Então, a sua vontade é fruto da sua memória genética, de um medo horroroso de ficar sozinho. Como se a sua própria companhia fosse um horror. Sim. Não é não, gente? Presta atenção. Compartilhar. O quê? Porque eu quero me relacionar, porque eu quero compartilhar. É ótimo o quê? Os seus desejos, o seu controle, que o outro tem os seus desejos, que o outro queira o que você quer? Porque geralmente é isso que a gente Porque quer. ele vai pagar o jantar, porque ele Não, vai pagar não, a compartilhar é viagem. muito interessante. Eu quero compartilhar o quê? A minha vontade. Tá bom, mas a sua vontade é a vontade do outro? Não. E se não for, vai ter um problema. A gente está aqui brincando um pouquinho, mas a confusão mental é danada, né? Mas esse ponto é bem interessante. Eu quero encontrar alguém que tenha os mesmos sonhos que eu. Porque se não tiver, eu não quero compartilhar nada, porque não é o que eu quero. Então não precisa do outro, o sonho é seu, gente. Oh, meu Deus do céu, o sonho é seu. Vai compartilhar com quem? Com a árvore, com o cachorro. Porque o cachorro você bota no... Pronto, está compartilhado. Criar uma família. Criar uma família, sim. Agora, eu quero criar uma família. Necessariamente, hoje em dia, nem precisa mais, diga-se de passagem, para se criar uma família, de ter um companheiro ou uma companheira. Você pode criar a sua família sem um companheiro e uma companheira. Não, mas eu quero criar com um companheiro. Então, acende a lanterna, minha filha, e sai procurando no escuro. Vai lá, procura, tenha paciência. Estou brincando aqui, tá? Mas paciência. Paciência, porque a gente escolhe qualquer coisa. Não vale. Né? Ah, mas eu encontrei uma pessoa muito legal. Tá bom, vai conhecendo o quanto que é legal. É legal? Não, é mais que legal. Ai, que bom, é legal? Mais ou menos, às vezes não. Então cuidado com mais ou menos. Não, pelo amor de Deus, cuidado também com a paixão, porque quando você se apaixona, você cega. Paixão é a memória genética ativada. A sua memória genética é ativada, então você fica sem clareza no córtex frontal, absolutamente sem clareza, e você é movida somente pelo instinto. Mas por que a paixão se dirige a uma pessoa específica? É uma memória? Não, é a sua memória que foi ativada. Mas direcionada a uma? A uma pessoa. Por quê? Porque sim. Porque sim, é a sua memória. Não tem um porquê para isso.
A sua memória foi ativada de uma lembrança sua enquanto homem, através de não precisa nem ser uma pessoa, pode ser um acontecimento, algo aconteceu que ativou a sua memória, naquela ativação de memória, você tinha uma pessoa naquele momento que sua memória foi ativada e você leva a sua paixão para ela, por exemplo. Isso é muito comum, muito comum. E, na verdade, o que eu ativei de memória foi algo bom que me aconteceu, que me trouxe poder, que me levou à autoestima. Então, aquela mulher vai me levar à autoestima e vai me dar poder. Inconscientemente, você fica apaixonado. Com certeza. Olha, isso é tão comum. Muito comum. Olha, Agora, por que a gente não percebe isso? e ninguém nunca ensinou isso. E porque a gente não está presente, no momento presente. A gente está ausente o tempo todo. Então a gente acredita que a paixão veio com o vento. Veio o vento. O que aconteceu? Nossa, você viu aquele deus grego? Ainda fala assim, né? Ou aquela, não sei o que lá, aquela, não sei como é que o homem fala. Né? A princesa, sei lá o que é. A sereia? Não sei, estou inventando aqui. Né? Porque... Não sei, Ou então, olha aquela bunda, pode ser, né? Né? Porque geralmente a gente passa e você vê todas as cabeças do homem olhando assim, é uma coisa tão ridícula, é um troço assustador. Mas enfim, então assim, levando isso em consideração, pode ter sido até um cheiro. Todos os sentidos humanos têm um propósito, te ligar a memórias. Quando você se liga a memórias, você ativa emoções. As emoções te ensinam como agir, aonde? Em sentimento. Só que a gente não aprende isso. A gente acaba sendo ativado nas emoções e a gente age com as emoções. Então, se as emoções é uma emoção que nos linka a uma memória de paixão, seja por nós mesmos, no caso, o narcisismo é muito assim, né? Porque a pessoa é tão apaixonada por ela mesma, que se ela vê alguém entrando num ambiente onde ela acessa uma memória genética, que aquela pessoa pode dar a ele poder, fama, ou qualquer coisa, nossa, ele vai ficar apaixonado por aquela pessoa. Vai ser o príncipe encantado daquela pessoa para usá-lo. Ou uma princesa, logo que seja, eu estou falando assim, que senão não dá, né? Independe do gênero, somos todos da mesma espécie humana. Então, o sentir é igual. Os medos são iguais, as emoções são idênticas. A paixão, na verdade, é nada mais do que o quanto eu posso me beneficiar, o quanto aquela pessoa pode me beneficiar com algo que eu estou no meu oculto desejando. Esse seria um braço da paixão, a satisfação dos nossos desejos imediatos. Isso é paixão. Aqueles desejos imediatos. Eu me apaixonei por uma pessoa que me trouxe como aprendizado muitas coisas. Ele foi um professor na minha vida, assim. E quando eu aprendi tudo que eu precisava, eu desliguei a chave, a paixão acabou. Pode ser. Jesus. Mas ele foi um professor, na verdade, Buda diz, né? Agente positivo para o teu crescimento. Então, os agentes positivos para o nosso crescimento são aqueles que nos confrontam. Aqueles que dizem coisas que a gente quer matar, né? Aquela pessoa tipo assim, não, eu não estou interessada por você. Exato. Aí vem assim, quem ele pensa que é? Né? Como se eu fosse impossível de não me querer, coisa parecida. Então eu estou sendo desafiado. Então os agentes positivos para o nosso crescimento nos desafiam a crescer. E a gente tem dois caminhos, a gente cresce ou a gente para. Se a gente para, a gente se lamenta e fica rodando em círculos. A gente diz, ok, entendi o recado. Pronto, eu supero e sigo em frente. Então, a paixão nos cega. A paixão, literalmente, é acessado um campo dentro do nosso cérebro que faz com que a gente passe a não perceber, por exemplo, os defeitos, o que não nos agrada. A gente não repara, a gente só repara o belo. Então, né? E é o mesmo lugar onde está a raiva. Aonde está... Não, por favor. Se agora você sabe... É tão de dentro para fora, quando você se apaixona por alguém, você entra num estado de alegria, felicidade. Olha o que você acabou de falar, é de dentro para fora. Quem comanda o seu interior? Por acaso é fofão? Sim, não, mas... Não? Quem comanda o seu interior? Sou eu mesmo. Então pronto, então se é de dentro para fora, eu comando o dentro. Como? Racionalmente. Faça essa pergunta, eu quero mesmo fazer esse papel? Uhum. É isso, gente, é trazer a consciência. Mas aí, então, é possível você iniciar um relacionamento com alguém afetivo, de casal, sem se apaixonar? Sim, claro. Sim. Óbvio. Sim.
racionalmente eu vou olhar para a pessoa e vou falar aquilo me agrada e eu quero ficar com aquela pessoa, mas não ter... Não, eu não quero ficar com aquela pessoa. Aquela pessoa me chamou a atenção, algo me chamou a atenção, quero descobrir o que é. Sim. É diferente? Aí é isso, aí continua, aí eu vou conhecer a pessoa, aquela pessoa é melhor do que eu imaginava, legal, eu quero ter um relacionamento com aquela pessoa. Ok, vou pagar o preço, vou assumir o risco. Mas não necessariamente se apaixona por ela. Eu particularmente nunca me vi apaixonada. Uau. De perder a clareza mental, não me recordo. Mas de gostar dos sentidos, né? Gostar do que vê, gostar do que sente, gostar do toque. Inicia o processo de admirar. Admiro algumas coisas, outras não. Pondero as que não admiro. Gosto da presença, gosto do abraço, gosto de determinado detalhe. Começo a perceber que amo porque quero estar junto e quero ter uma troca. Não necessariamente é paixão. Entendi. Então a gente pode afirmar que a paixão é inútil? De jeito nenhum. A paixão pode ser muito útil para você treinar as suas emoções. Aliás, eu vejo que ela tem essa função muito poderosa. Verdade. O quanto eu cresci, evoluí. Nossa, a função dela é impressionante de boa, né? Porque ela te faz você conhecer o seu ridículo e o seu não ridículo, sabe? Ela te dá a oportunidade de você crescer assim fortemente. Então, fugir da paixão é deixar de treinar a inteligência emocional? Fugir de nada na vida, né? Não se deve fugir. Se deve encarar, superar. Eu tô sentindo que eu tá voltando aquele negócio. Caramba, não consigo tirar o cara da cabeça. E ainda inventaram esse troço aí de borboleta no estômago. E não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, quantas vezes você já sentiu borboleta no estômago? Você falando com você mesmo. Há um monte. Te levaram aonde? Ufa. Quer voltar? Não. Então, essa borboleta do estômago não é boa, eu já é coloquei no ruim. meu caderninho assim, ó, por isso que eu emoções Né? fortes no início é para eu fugir. Não. Tô com dificuldade de entender qual é o lugar de olhar para a paixão sem fugir dela, aceitar ela, mas sem ser cegada. Como que lida? Tô com dificuldade de entender. No isso momento aí. que você sente que você está vulnerável pela paixão, é buscar o teu equilíbrio pessoal. Buscando o teu equilíbrio pessoal, você vai buscar aquilo que você quer na vida de verdade. Você vai voltar a trazer a clareza aqui para o córtex frontal, né? É isso que tem que fazer. A paixão, ela te toma, ela faz um sequestro da sua amígdala, que é uma glândulazinha, vamos chamar de glândula, é um pedacinho dentro do seu campo do cérebro, que é o campo que estimula as emoções, para ficar fácil a linguagem, né? Então tem ali um pedacinho. Então quando você se apaixona, esse pedacinho que te dá o bom senso, que te traz o equilíbrio, ela é sequestrada, então você fica sem clareza. Então quando você sabe disso, está na hora de respirar um pouco, vai lá fazer a sua yoga, você não é professor de yoga? Vai lá, aproveita a yoga para entrar no centro. No centro, né, e dizer assim, peraí, só um pouquinho, ok, aquela pessoa, ela pode ser maravilhosa, mas eu preciso ver o tanto do outro lado, né, então isso é racionalidade com coerência, isso expande a consciência. É fácil? Não estou falando que é, mas eu estou falando que com a prática, a repetição, mantendo o ritmo, querendo realmente entender mais profundo esse papo aí de relacionamento, você consegue. Agora, não pensa que é mágica, ou que é uma receitinha de bolo. Esquece. Não é receita de bolo. É treinamento. E cada um é um diferente, cada um tem as suas resistências internas, seus medos diferentes, suas dificuldades. Então, como é que vai ter um bolo? Eu sou bolo de chocolate, ele é bolo de baunilha, ele é bolo de coco, aquela daria bolo de nada, bolo de laranja, Deus me livre eu ser, não é porque eu não gosto de laranja, gente, porque eu estou falando isso. Enfim, então, somos todos assim, então temos ingredientes específicos que a gente vai ter que entender quem somos. Primeiro isso, também fica a dica, hein? Se você quer se relacionar, primeiro descubra quem você é, tá? É verdade. Senão fica complicado, né? Vai continuar sendo aquelas relações superficiais, só com aparência, mas não tem presença de ninguém. E aí o sexo é com aparência, é superficial, todo mundo finge tudo, lá vai todo mundo nessa rodinha de mentira novamente. Então eu vejo que, sinceramente, de coração, que espiritualidade e sexo e relacionamento tem a ver com verdade.
O quanto eu sou verdadeiro, o quanto eu sou transparente, o quanto eu sou íntegra comigo e o quanto o outro que eu vou escolher também é. Partindo desse princípio inicial, básico, eu já digo para vocês que vocês já vão dar um grande passo para não se enfiar em furada no campo espiritual que vocês não conhecem. Até o próximo vídeo.